pior prostituição não é a do corpo, é a da alma. É a prostituição dos valores, é daquilo que você acredita, é daquilo que você espera, é ter que suportar tudo aquilo. E Raabe vivia dentro dessa condição. E o Senhor convida essa mulher a ter esperança e a agir diante dessa esperança e colocar em risco toda a história dela, porque ela poderia morrer como uma traidora. Colocar tudo isso em risco por conta dessa esperança. Então, muito bem. Vamos ler a história dela. Então, o que aconteceu? Josué enviou os 2 espias, e esses espias, eles se hospedaram na casa desta mulher, Raabe. Então, isso já era suficiente para ela ser apedrejada, para ela ser enforcada, só porque ela acolheu isso. Versículo 2. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Parênteses. Novamente, esse rei personifica o rei das parteiras, e ela, como as parteiras, tem que dizer não. Né? Tem que falar não, olha, eu não vou compactuar com a sua ordem. Só que o não, as parteiras pararam aí. Elas não fizeram nada. E Raabe teve que falar não para o mundo e sim para Deus. Então entenda o seguinte, que o Senhor está trazendo você numa história. Então o Senhor já te convidou através das parteiras a falar não para o mundo. Agora Ele está dizendo para você, agora eu quero que você fale sim para mim. Certo? Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta da cidade, porque a cidade era uma muralha, certo? Então ia se fechar a porta da cidade. Cadê? 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao telhado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Desculpa, não é telhado, é eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão. E, havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta da cidade. Antes que os espias se deitassem, foi Raabe ter com eles ao eirado. Ele disse, presta atenção: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurei-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Esse é o acordo que Raabe faz com esses homens. O que nós podemos aprender aqui para que a gente não leia toda a história? Raabe, ela está falando de um Deus que ela ouviu falar. Ela não experimentou os milagres desse Deus. Ela ouviu falar daquilo que esse Deus é capaz de fazer. E decidiu crer. Essa porta era a única possibilidade para Raabe. Era a única possibilidade. Por quê? Ela vinha de uma vida de destruição e estava diante de um outro futuro de destruição. E ela ouviu falar daquele Deus. E viu a possibilidade de que se ela dispusesse aquilo que ela tinha para aquele Deus, esse Deus poderia trazer salvação para nós. Essas possibilidades, como a possibilidade que Raabe teve diante de si,
elas se apresentam poucas vezes na nossa vida. E muitas vezes as pessoas que não são espirituais não discernem essas possibilidades. E esses portais se fecham. Por isso que eu orei aqui no início falando, Senhor, nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. Mas não é um Deus fanfarrão. Não é um Deus qualquer nota. E a maioria das pessoas trata esse Deus como se ele fosse assim. Não é? Tipo um filme no cinema. Não fui hoje, mas amanhã eu vou ver. Se não estiver passando nesse cinema, eu vou lá no outro. E as grandes portas espirituais, elas não se abrem duas vezes. E nós precisamos entender isso como pessoas espirituais. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco, sobre essas portas espirituais. Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, capítulo 2, conta-se a história de Eliseu e Elias. No momento em que Elias, um grande profeta, é elevado aos céus. Então, deixa eu ver até onde. 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Olha só. Esse é o contraponto daquilo que eu falei. Eu disse para vocês o seguinte, que as portas espirituais, os grandes portais espirituais, aquela situação que é uma mudança de vida total, elas acontecem raras vezes, e quando acontece na vida de uma pessoa, é uma vez. E essa pessoa tem que ter discernimento para aquilo. O Tiago está desligado, ele não tocaria, né? Muito bem. No versículo 4 do capítulo 2, é o contraponto, porque eu estou dizendo, olha, é uma oportunidade que você vai ter, e que se você não identificar, você pode perder. Nessa passagem que nós vamos ler, nós vamos ver um outro ponto, para você ver como essa questão é séria. Por quê? Aqui, Elias fala para Eliseu, olha, fica. E ele fala, não, eu quero atravessar essa porta. E o próprio homem de Deus fala, fica. Como aconteceu, por exemplo, com Ana. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam. Ana, quando ela estava diante do profeta chorando no templo, o profeta virou para ela e falou, que isso, mulher? Para de beber. Ela estava nos mostrando uma situação semelhante a essa situação que nós vamos ler com Elias e Eliseu. Existem situações, existem portais, existem pontos da nossa vida espiritual que somos nós e Deus. E eu não estou falando isso contra o seu pastor. Eu estou falando que existem pontos do seu relacionamento com Deus que você vai ter que bancar sozinha. E que se você insistir em querer uma muleta, um pastor, né? Deus vai cegar esse pastor naquele momento. Porque esses portais que nós estamos falando hoje, eles são específicos, eles abrem uma vez na vida e é para você passar. Você entendeu? Vamos ver isso aqui na história de Elias. Capítulo 2, versículo 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Essa palavra aqui, Eliseu respondeu a Elias como Ana respondeu a Eli na porta do templo, dizendo, não, eu não estou chorando, eu não estou bêbada. Eu estou orando, estou pedindo algo ao meu Deus. Se ela não soubesse o que ela estava fazendo, ela poderia ter interpretado aquela reação de Eli como um não do Senhor. Como, meu sentimento, a minha petição não importa nada para o Senhor. Se o profeta, se o homem de Deus está achando que eu estou bêbada, então quer dizer, ele não está nem vendo aquilo que é importante para mim. Da mesma forma aqui, Eliseu poderia ter interpretado isso dessa forma. Falou, não, eu tenho que obedecer esse homem, ele está falando para eu ficar. Só que ele respondeu, não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei.